Bora, bora, meus amigos! Mais uma vez por aqui, dessa vez para falar sobre Ceará 1, Flamengo 1, também falar sobre contratações. Pode estar chegando ponta no Ceará. Presidente João Paulo falou que tem dois nomes que devem ser anunciados essa semana. Roda a vinheta, é o tempo que tu deixa teu like que a gente vai comentar muito sobre o Vozão. Cuida! Salve, salve, minha rapaziada! Caio Ricini por aqui para trazer informações para vocês sobre o nosso velho, nosso querido Vozão. Falar um pouco também, destrinchar, cara, sobre o jogo de ontem, Ceará e Flamengo, o jogo que o Ceará mais uma vez se superou, conseguiu, por mais que seja dentro de casa, um resultado interessante sim, tá? Mas antes de tudo, pedir aqui para que você deixe seu like, tá com o dedo no seu like, você ajuda demais aqui o nosso trabalho para alcançar cada vez mais alvinegros, mais alvinegras. Você ajuda demais a gente. Também tem um botão de hypar de graça, meu filho. Chega aqui, taca o dedo no like e depois já vem a opção de hypar o vídeo, que você também ajuda demais a gente. E por fim, obviamente, também deixa aqui teu comentário o que você achou do jogo e o que você acha da contratação que tá vindo por aí, que a gente vai falar durante esse vídeo. Mas, ó, antes, vamos começar falando de Ceará 1, Flamengo 1, cara. Um jogo que o Ceará não começou bem, é verdade. O Flamengo, eu acho que dominou as ações no primeiro tempo. Foi 1-0 do Flamengo merecido, mas é aquele negócio, né? Os caras têm muita qualidade, irmão. Os caras, porra, é um toca-toca, é uma rapidez, é uma intensidade que a gente não tá acostumado a ver aqui. Já tava até comentando com o Joãozinho lá no estádio. O Flamengo é um time europeu que atua no Brasil, cara. Se você for pegar o elenco do Flamengo, sai Cebolinha, entra Gonçalo Plata, sai Luiz Araújo, entra o Samuel Lino, sai Arrascaeta, sei lá, Jorginho. É um time absurdo, cara. Se você for pegar 80% do time, é um time de seleção. E assim, um time de seleção de fato que os caras vão para serem titulares. Você pode falar de Gonzalo Prata, você pode falar do próprio Pedro, que é um centroavante absurdo. Ontem, graças a Deus, não estava no jogo. Mas enfim, é um baita time e eu acho que é o principal elenco, o elenco mais forte do Brasil. Eu acho que isso é inegável. Eu acho que ontem a gente teve, de fato, o jogo mais difícil até agora na temporada, cara, de verdade. A gente pode ver em momentos, o Cruzeiro a gente enfrentou no grande momento, o Palmeiras também a gente pegou no grande momento, são dois grandes times também, mas que nem esse Flamengo é complicado, viu, papai? E é isso, cara, o primeiro tempo foi do Flamengo, dominou as ações, teve mais posse de bola, mais escanteio, mais chutes a gol, e no segundo tempo, não, no segundo tempo o Ceará se reinventou, Léo Condé começou, né, com aquele meio campo no 4-1-4-1, com três volantes, aquele mesmo esquema que deu certo diante do Cruzeiro, mas no segundo tempo já foi para cima, colocou o Mugni, que entrou bem demais, acho que acionou ali a lei do ex, o modo lei do ex, e pô, botou a bola na trave, quase faz um golaço de cabeça. Foi intenso no meio campo, conseguiu dar dinâmica para o nosso meio, e isso era algo que a gente precisava muito durante o jogo, e aí fez total diferença ali no cruzamento, a bola parada do Mugni também é muito boa, isso não é de hoje, não tem como se negar, e aí fez o cruzamento, o Pedro Raul ali, eu acho que numa falha do Rossi, né, o goleiro do Flamengo saiu errado, Pedro Raul não tem nada a ver com isso, nosso 9, ó. Mais uma vez, papai, brocou, botou a bola para dentro, lá ele 1000 vezes, mas é isso. Pedro Raul, depois de alguns jogos, voltando aí a fazer seu golzinho, é muito bom para ele ganhar confiança. E assim, o Ceará se superou e eu vi, cara, em muitos momentos a possibilidade do Ceará virar o jogo, porque o Ceará realmente foi melhor do que o Flamengo no segundo tempo, se impôs diante do Flamengo, dentro da sua proposta de jogo, é claro, mas conseguiu ali muita intensidade de William Machado, Dieguinho, pô, sem comentários, cara. Os dois laterais foram muito bem também. Eu acho que isso ajudou. Então, mais uma vez, eu acho que a gente conseguiu se superar com muita resiliência. O Ceará conseguiu um empate. E por detalhe, assim, detalhe eu acho que é muito, né? Mas talvez por capricho, se a gente tivesse conseguido caprichar um pouco mais ali em determinadas bolas, em determinados momentos, a gente conseguiria ter vencido esse jogo. Então, para mim, um resultado bom, um resultado interessante. Ceará 1, Flamengo 1. Só, mais uma vez eu vou falar aqui, diante de Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, essa sequenciazinha pesada que a gente teve, a gente falou muitas vezes, a gente não pode contar a pontuação, porque são três times que brigam ali nas cabeças, que têm orçamentos gigantescos, são clubes gigantescos, são clubes que têm elencos, né, acima do nosso tecnicamente, sem desmerecer nosso elenco, muito pelo contrário, né? Mas realmente falamos aqui que eram pontos difíceis, mas o Ceará foi lá e provou o contrário, cara. Provou que, na verdade, foram difíceis, foram pontos difíceis de conquistar, mas pontos aí que vão ser importantíssimos para o Ceará, que atualmente aí está com 22 pontos na tabela, e eu acho que tem tudo para encerrar o primeiro turno daquele jeito. Se a gente finaliza o primeiro turno com um jogo a menos, conseguindo nessa última sequência nenhuma derrota contra os três principais clubes do país, os três principais elencos, cara, é sonho, tá? Se a gente consegue um pontinho lá fora contra o Palmeiras agora no próximo jogo do Brasileirão,
esquece. A gente termina o primeiro tempo daquele jeito. Vai ser maravilhoso. Bom, e é chegado o momento, bora falar de contratação, rapaziada. Notícia de última hora agora, Del Luiz soltou que Paulo Baia, atacante, ponta do Fluminense, o homem que fez o gol do nosso acesso, tá? É bom lembrar. Eu vou deixar até aqui alguns lances dele já, tá? Mas segundo o Del Luiz, é um atacante do Fluminense que está sem espaço lá, é verdade. A torcida do Fluminense pega muito no pé do jogador. Ele tem aí na temporada 17 jogos apenas, tem 2 gols e 1 assistência nesses 17 jogos, não vem tendo nenhum espaço lá no Fluminense. Nesse Brasileirão, atuou em apenas 4 jogos, e desses 4 jogos, somando, deu 34, 35 minutos, pelo que eu vi. Então, assim, vem atuando pouquíssimo, não vem sendo relacionado, realmente tá meio que escanteado lá no Fluminense. E aí o Ceará, pela notícia que saiu e foi confirmada agora também pelo GE, tem negociações e quer, de fato, fechar com ponta Paulo Baia, que, lembrando, foi destaque no Goiás absoluto, destaque absoluto mesmo. Assim, ano passado deitou e rolou na Série B, eu diria até que foi, junto com o Pulga, um dos grandes destaques realmente do campeonato. Ele fez na temporada 52 jogos com 19 gols, 6 assistências, realmente foi uma temporada muito boa, inclusive jogou com o Dieguinho, né? Mas enfim, cara, é um atacante que tem características que eu acho que são interessantes pra gente, mas vem de uma baixa minutagem, eu acho que tem que recuperar a confiança, tem que recuperar também, querendo ou não, tempo de jogo, acho que tá treinando normal lá no Fluminense. Se de fato fechar, se de fato chegar, é um cara que quebra um pouco, vamos dizer assim, da expectativa da torcida, mas ao mesmo tempo traz aquela de que a diretoria continua com a sua pegada de pés no chão. É um movimento coerente, eu vou dizer assim. A gente pegar ali um destaque de uma Série B recente, que é o Paulo Baia. Eu acredito até que no início da temporada ele deve ter sido disputado pelo Ceará. O Ceará deve ter tido também interesse nele, junto com o Fluminense. Ele não é do Fluminense, tá, galera? Ele é de um clube lá de, se eu não me engano, de São Paulo. Tá emprestado ao Fluminense, e aí vamos ver se o vínculo vai ser por empréstimo, vai ser definitivo. Mas pelo que tudo indica, deve ser empréstimo com opção de compra, caso ele de fato feche com o Vozão. Mas aí, complementando, é um movimento que faz sentido da diretoria, tá? Apesar de muita gente estar ali esperançosa com o Brian Ramírez e tudo mais. Galera, a nossa realidade hoje é de um time que ascendeu da Série B para a Série A, é de um time que tem, se eu não me engano, a terceira ou a quarta menor folha da Série A, que faz até aqui um campeonato decente, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as limitações técnicas, e a gente vem cobrar aqui, continua cobrando aqui, como sempre, contratações. Mas aquele negócio, o time não pode subir, já meter o pé pelas mãos, claro que tem que ter um pouco mais de ousadia. Eu creio que o Ceará ainda vai fazer alguma movimentação nesse sentido de compra de passe, não sei se é do Paulo Baia, no caso, mas enfim, eu acho que é um nome interessante, eu acho que é um nome que pode agregar, mas não é aquele nome que chega e muda patamar do ataque que nem a gente esperava. A gente esperava, falou semana e semana de Brian Ramírez, esperando que fosse um jogador que chegasse realmente para vestir a camisa e ser titular absoluto do Ceará. O Ceará iria investir uma bala no jogador, mas a gente já tinha comentado aqui, é uma situação muito difícil. A LDU faz jogo duro, Thiago Nunes lá, Thiago Nunes vai dificultar também. É um cara que recentemente foi convocado, então era todo um contexto muito complicado. De fato, a negociação não deu certo, e aí é esperar agora. De fato, se fechar o Paulo Baia, a gente espera que dê certo, mas mais uma vez, para o torcedor que estava esperando algum gringo, que a galera adora gringo, né? Alguém que habla, um cara de fora, que seja, né, que fosse um grande destaque aí de um clube grande da América do Sul, esqueçam. Eu acho que a movimentação de mercado do Ceará, eu acho que deve ser de fato essa. Eu acho que vai muito nessa linha de Paulo Baia, de você pegar um cara que foi destaque ano passado, que está meio encostado em algum clube grande. A gente tentar também, é importante fazer esse movimento de tentar um mercado estrangeiro. Falaram muito do Marcinho, né? Foi dito que teve proposta, e depois foi dito que não teve, enfim, muitas informações cruzadas, mas o Ceará de fato tem que garimpar o mercado estrangeiro também, porque se ficar só aqui vai ser muito limitado. E aí o João Paulo citou, né, que o Ceará traria aí 2 atacantes durante essa semana, entrevista ontem durante o jogo na Cazé TV, e a gente aguarda. Se uma delas for o Paulo Baia, segundo o João Paulo mesmo disse, já está uma situação encaminhada. E a gente aguarda aí pela chegada desse outro possível centroavante. Mas me digam aí vocês, o que vocês acham de Paulo Baia? É uma boa no Vozão? Não é uma boa? Vocês estão esperançosos? Vocês acham que ele chega para ser titular no ataque, que ele chega para fazer sombra a um Fernandinho, a um Pedro Henrique, que inclusive não está nada bem? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês.
E é basicamente isso, tá? O vídeo de hoje, um giro rápido, falando sobre o jogo, falando sobre contratação. Daqui a pouquinho tem live aqui, fiquem ligados. O Careca e o João vão tocar aí com vocês também, falar muito sobre isso. Beleza, rapaziada? Mais uma vez, pedir aqui, cheguem junto, deixa o dedo no like, deixa o dedo no hype, taca o dedo também, comenta aí, macho, o que tu acha do Paulo Baier, se é uma boa, se não é uma boa. Se você esperava por mais uma contratação de outro nível, que fosse melhor, enfim. Deixa aqui teus comentários, teu pitaco, beleza? E é isso, tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Gol anulado e por aqui tem gol do Goiás!